Boa tarde a todos. É com muita alegria que nós estamos juntos, mais uma vez nesta tarde, procurando receber do alto aquilo que a espiritualidade vem oferecer a cada um de nós. Basta que estejamos numa sintonia com estes amigos espirituais, com Jesus e com nosso Pai Criador. Hoje conosco José Turíbio de Oliveira, da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, e o tema Dr. Bezerra de Menezes. A frase que trabalhamos esta semana: examine sempre a você mesmo. Na vigilância constante, educará você os próprios impulsos. André Luiz. E a partir de agora nós vamos trabalhar a seguinte frase: a reencarnação de que utilizas é concessão superior, que não podes desperdiçar. Joana de Ângeles. A reencarnação de que te utilizas é concessão superior, que não podes desperdiçar. Joana de Ângeles. A lição que caiu para nós é o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E o trecho que caiu: não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Mateus. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio, e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério, e Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, os judeus, tentando, para poder acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhe perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio, em pé. Então ergueu-se Jesus e lhe disse: mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. João. A lição um pouquinho mais extensa. Capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Então nós pedimos para que você, antes de fazer o seu preparo, faça a leitura do Evangelho, logo mais à noite, que é um pouquinho mais extenso. Então nós vamos ficando por aqui com a leitura deste trecho que caiu para nós. Não julgueis para não serdes julgados. Vamos fechar nossos olhos, aproveitando esta tarde, onde temos a certeza de que os amigos espirituais nos aguardando, para este momento especial, levando a cada um de nós o lenitivo de nossas dores. E nós vamos assim, juntamente de nosso mentor individual, todos aqueles
que trabalham em nome do bem, se achegando a nós para nos envolver, para que nós sintamos a presença destes mensageiros, a presença também daqueles espíritos de afinidade conosco, de outras existências, familiares. Neste momento, onde todos nós, ligados ao nosso Pai, agradecendo a este Pai por mais um dia. Como nós nos sentimos felizes estar juntos neste momento onde, além do tratamento, nós vamos sentir a presença de Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua legião de espíritos, médicos do espaço, enfermeiros, paramédicos, todas as equipes que trabalham em nome dele, em nome de Jesus, para que todos nós possamos receber as bênçãos do alto, sentindo as mãos de Dr. Bezerra de Menezes tocar os nossos corpos, não somente o físico, pois todos nós nos encontramos doentes da alma e estamos aqui reunidos em nome deste nosso Mestre Jesus, para falar dele, para exemplificar os seus ensinamentos. Mestre Jesus, como neste momento gostaríamos de fazer, como aquele exemplo que nós buscamos no Evangelho, nos ensinamentos da doutrina, daquela mulher hemorroíça com fluxo sanguíneo de anos. E nós, como gostaríamos, Mestre amado, de tocar a tua túnica, para que nós também sejamos transformados. Vamos imaginar neste momento Jesus transitando e nós sedentos de aprendizado, de amor, de paz, buscando a figura do Mestre Jesus. E diante de tantos irmãos necessitados como nós, também buscando Jesus na tarde de hoje, mas a nossa fé nos leva até Jesus, para que neste momento vamos assim imaginar tocar a orla das vestes de Jesus e sinta uma transformação em você, na certeza de que Jesus, enviando as equipes de médicos do espaço para atuar em cada um de nós. E quando falamos em médico, nós vamos mentalizar as equipes que estão atuando em todos os hospitais, todos os enfermos que se encontram em desespero, muito mais do que nós. E nós, assim, vamos com o coração aberto orar aquela prece do enfermo. Senhor, coloco-me diante de Ti em atitude de oração. Sei que Tu me ouves, penetras e vês.
Sei que estou em ti e que tua força está em mim. Olha para este meu corpo marcado pela enfermidade. Tu sabes, Senhor, o quanto me custa sofrer. Sei que tu não te alegras com o sofrimento dos teus filhos. Dá-me, Senhor, força e coragem para vencer os momentos de desespero e de cansaço. Torna-me paciente e compreensivo, simples e modesto. Neste momento esforço-te todas as minhas preocupações, angústias e sofrimentos, para que eu seja mais digno de ti. Aceita, Senhor, que eu una meus sofrimentos aos sofrimentos do teu Filho Jesus, que por amor aos homens deu a vida no alto da cruz. E agora eu te peço, Senhor, ajuda os médicos e enfermeiros a terem também a mesma dedicação e amor aos doentes. E temos a certeza, Pai de infinita bondade e misericórdia, que todos estes médicos que se encontram encarnados e desencarnados envolvem com muito amor e carinho todos os doentes que sofrem neste planeta Terra. E vamos envolvendo com muito carinho nosso irmão José Turíbio de Oliveira, que ele possa trazer a mensagem para todos nós e que continuemos a sentir a presença deste Espírito que trabalha para Jesus, em nome dele, para aliviar as nossas dores. Vamos envolvendo com muito carinho este nosso irmão, para que ele leve as melhores vibrações para o seu lar e toda a sua família. Que assim seja. Boa tarde a todos, que a paz de Jesus os envolva e nos permita algumas reflexões nesse dia, depois dessa prece maravilhosa que o companheiro Edson fez aqui, a prece dos enfermos, né? Uma prece maravilhosa. Ô Edson, hoje a gente vai abrir uma exceção naquilo que fazemos regularmente. Por que abrir uma exceção? Quando a gente faz uma palestra numa casa espírita, a gente não dedica a palestra a ninguém. A palestra é dedicada a quem está assistindo, a quem está ouvindo a palestra. Hoje, em especial, nós vamos dedicar, como nós vamos falar do Dr. Bezerra de Menezes, e aqui do meu lado tem um quadro dele, né? Uma coisa maravilhosa, né? Como nós vamos falar do Dr. Bezerra de Menezes, eu vou pedir permissão, Edson, para você, para que a gente possa dedicar essa palestra de hoje para todos os profissionais de saúde do planeta, em especial aqueles da nossa comunidade que estão entregando as suas vidas, entregando o seu esforço pessoal, a sua dedicação para nos ajudar durante esse processo pandêmico pelo qual estamos passando. Então a gente vai dedicar tudo isso para eles hoje. É uma palestra muito simples, porque falar do Dr. Bezerra de Menezes é quase uma redundância, né? Porque as casas espíritas falam dele com muita frequência. Mas a gente precisa falar um pouquinho dele hoje, até porque as casas espíritas lembram desta data, 29 de agosto de 1831, portanto, quase 200 anos, né? 189 anos atrás, nascia Dr. Bezerra de Menezes, lá no antigo município de Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, lá no Ceará. Aliás, o cearense gosta muito quando você vai passear ou trabalhar no Ceará, isso já aconteceu comigo a trabalho, né? Você fala dos grandes cearenses e ele é o primeiro da lista. É o primeiro lembrado pela comunidade do Ceará. Então vamos falar um pouquinho do Dr. Bezerra de Menezes. Lembrando que nós estamos aqui sem máscara, porque estamos num ambiente absolutamente protegido dentro das condições sanitárias que a lei nos impõe, né?
distâncias de segurança, todo o aparato de segurança já desde a entrada da casa. Aliás, parabéns pelos protocolos, estão muito bem montados. Muito bem. Falaram do Dr. Bezerra de Menezes, este grande, esse ilustre trabalhador do plano espiritual e da sua passagem física pelo planeta, porque é outro que nunca foi embora, como Jesus nunca foi embora, graças a Deus, né? Sempre está conosco. Aliás, optou em ficar aqui, depois a gente vai falar um pouquinho disso. Muito provavelmente, todos vocês já ouviram falar de histórias do Dr. Bezerra de Menezes. Eu não vou contar nenhuma história diferente aqui, porque também não tem nenhuma história da época dele nova, são as mesmas sempre. Mas a gente vai reforçar em cada uma delas o que isso significa para as nossas vidas. Então, um espírito que veio com uma missão bonita e continua até hoje trabalhando. E a ele nós devemos um sentimento, nossa emanação pessoal muito grande de amor e de carinho, porque zela pelo nosso bem-estar físico, mental, social e espiritual. Tanto é que você vê de todas as mensagens que estão circulando por aí, pela internet, que vieram aí, estão falando todo mundo falando do momento da pandemia, não sei o quê, as mensagens do Dr. Bezerra de Menezes trazem sempre esperança, trazem sempre um apelo, né, um chamado para a nossa segurança espiritual. Observe bem no conteúdo das mensagens. Né? E é isso que eu convido que todos nós tenhamos hoje, alimentemos a nossa esperança ao renovar as falas sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Nasceu lá no Ceará, 1831, filho de uma família de militares, né, fazendeiros e também militares, e que o pai dele, pela própria condição política da época, também foi perseguido, teve que mudar de cidade várias vezes e tal. Mas em 1851, né, 20 anos, quando ele estava com 20 anos de idade, o pai dele morreu e ele teve que se mudar para o Rio de Janeiro. E aí começa uma vida nova para ele e para todos nós. Né? Por que começa uma vida nova? Porque ele optou em cursar medicina. Ele era por isso que é um médico, né? Ele optou em cursar medicina, mas era uma pessoa muito dedicada, mas não tinha posses, não tinha recursos financeiros. Então o que ele fazia? Lecionava, dava aulas particulares para poder sobreviver, de filosofia, etc. Tal. E ele foi estudar medicina, se formou em 1856, aliás, século XIX repleto de coisas boas do mundo, né? Em 1856 ele se formou em medicina, e na época apresentou seus trabalhos para a comunidade acadêmica e sempre se destacando por um ponto. Em toda a formação dele, todo o trabalho dele, sempre se destacou por um ponto. Uma pessoa simples, humilde, né? Uma pessoa que dedicava o seu trabalho aos pobres. E é por isso que ele é chamado médico dos pobres. Fazia questão de atender as pessoas que não tinham posses. Fazia questão de atender os mais necessitados. Por isso a alcunha de o médico dos pobres. Muito interessante isso. Aliás, observe que quando ele nunca se sobrepôs às pessoas, sempre numa posição de humildade, de inferioridade, apesar de toda a relevância do seu trabalho, da sua obra, sempre foi humilde. Tanto é que quando ele assina as mensagens, ele fala do humilde Bezerra de Menezes. É interessante isso. É interessante essa característica da pessoa simples. Por isso que se denota essa apreciação que as pessoas têm pelo Dr. Bezerra de Menezes. Bom, mas lá no Rio de Janeiro, se formou em medicina, e a medicina da época era uma medicina tradicional, uma medicina alopática, não tinha homeopatia, não tinha nada disso, uma medicina clássica, tradicional, né? Graças a Deus, e tem até hoje, né? Não que as de hoje não valem nada, muito pelo contrário, evoluiu muito, né? Mas o Dr. Bezerra de Menezes, dada a sua condição de ser um ser humilde, um ser simples, os amigos e que trabalhava com a comunidade carente, com os pobres, os necessitados, os amigos falaram: ô Bezerra, você tem que ir para a vida política.
e fizeram com que ele fosse para a vida política. E ele passou pela vida política. Foi eleito vereador, né? Foi eleito deputado, inclusive presidente, deputado, na época era deputado geral, né? Foi deputado geral, depois presidente da Câmara dos Deputados, na época, lá no Rio de Janeiro. Então, ele estava numa vida política em ascensão e continuava a sua vida como médico. Então, a sua passagem na vida política se deu desta maneira, também pela humildade. E nesse círculo político, ele fez muitos relacionamentos. Ele construiu o que hoje modernamente a gente chama de networking, né? Fez o seu amplo espectro de relacionamento, e que fez com que ele adquirisse algumas amizades que depois vieram a culminar com a passagem dele pela Federação Espírita, etc. Tal. Então essa é a passagem, nós vamos falar disso daqui a pouco também. Mas essa é a passagem dele pela vida política. Algumas coisas interessantes. Ele também teve uma vida intelectual muito grande. Escreveu livros. Uma das suas obras, olha, 1869. Vocês lembram que a abolição dos escravos aconteceu em 1889. A abolição dos escravos, 1889. Ele, 30 anos antes, 1869, escreveu um livro, aliás, um livro não, um ensaio, né, um texto, um ensaio sobre como acabar com a escravidão no Brasil sem machucar muito, sem ter problemas para a nação. Porque os escravos eram a geração econômica da época. E graças a Deus aquilo acabou, né? Então era uma das obras literárias dele. Uma outra obra importante, como ele era nordestino por natureza, ele fez questão de escrever uma obra como acabar com a pobreza no norte, nas questões que envolvia o norte, era como ele escreveu. Na região nordeste, a gente pode hoje chamar de região nordeste, né? Então ele teve essas passagens pela vida literária também, e deixou a contribuição dele, de novo, focalizando a simplicidade, a humildade. Era a marca dele. O Dr. Bezerra de Menezes, marca nítida da humildade e da simplicidade. Falava fluentemente o latim, o espanhol e o francês. Olha o cabedal de conhecimento desse homem. Muito bem. Tem algumas passagens que envolvem o Dr. Bezerra de Menezes que a gente não pode deixar de falar. Uma delas todo mundo já ouviu falar, a do anel. Né? A do anel. Que ele é procurado por uma paciente muito pobre, que não tinha dinheiro para comprar remédio, o remédio receitado para o filho. E o filho estava muito doente e precisava do remédio. Ele pegou o anel de formatura dele e entregou para a mulher. Falou, pronto, converta em dinheiro e compra o remédio para o seu filho. E deu o anel para aquela mulher. Essa história por si só, ela já mostra a condição de desprendimento dele. Mas ela vai ter uma repercussão mais adiante na vida dele, que depois a gente vai falar. Depois nós vamos contar um pouquinho mais o que vem adiante da vida dele, né? Porque ele também foi o unificador do movimento espírita. Opa, o que é isso, unificador do movimento espírita? Pois é, quando o Kardec desencarnou, porque ele teve contato com o espiritismo, né, antes de falar do desencarne, quando o Dr. Bezerra de Menezes teve contato com o espiritismo, lendo o Livro dos Espíritos, na época, logo depois da primeira edição. Ele ganhou um exemplar, leu e ficou adepto ao espiritismo. E viu que ali estavam as respostas que ele precisava. Inclusive, fez questão de deixar pública a sua adesão ao espiritismo, quando no salão da atual Guarda Nacional, lá no Rio de Janeiro, ele como político, eu sou espírita. Deixou clara a sua posição, né? Claramente definida a sua posição de adesão ao espiritismo. Muito bem. Quando o Kardec desencarnou, o movimento espírita no mundo inteiro sofreu alguns abalos. E aqui no Brasil não foi diferente. Existiam muitas casas espíritas, muitas linhas espíritas, mas não havia uma hegemonia. Havia uma certa diferença de trabalho entre as casas, não eram todas na mesma condição hegemônica, eram, segregadas, cada uma fazia as coisas individualmente, havia como se fosse uma separação. E havia uma preocupação com isso, porque o movimento acabou se esfacelando, acabou tendo problemas. Então,
ele, né, foi convidado pelo Bittencourt Sampaio, que era o presidente da Federação Espírita do Brasil, né? Ele foi convidado para assumir a presidência da Federação Espírita do Brasil, a FEB. Ele disse assim, mas por que eu? Porque você é o único que tem condições de fazer a unificação da doutrina. E ele foi, assumiu a FEB. Daqui a pouco eu falo do Bittencourt Sampaio, que é um outro momento. E ele assumiu. E como trabalhar na unificação da doutrina espírita? Então ele criou ali um órgão central, e chamou aquilo de um órgão central. A FEB tinha sido criada alguns anos antes, ele falou, isso aqui é o órgão central do espiritismo, é o centro espírita. Por isso a denominação centro espírita. Seria o organismo central para unificar o movimento espírita, dada a condição de um espírito elevado como ele era. Na sua condição de médico, tem uma passagem que também todo mundo já deve ter ouvido falar, que é uma passagem maravilhosa, onde ele fala o que é um médico. Eu até vou ler, para não fugir do texto correto. Olha o que ele falava sobre o médico. Eu vou mudar algumas coisinhas aqui, só para poder ficar numa linguagem mais atual, né? Porque ele diz assim, ó, o médico verdadeiro é isto, 2 pontos. O médico verdadeiro é isto, 2 pontos. Não tem o direito de acabar uma refeição, de escolher a hora, de perguntar, de inquirir se é longe ou perto. O que não acolhe, ou seja, aquele que não socorre por estar com visitas em casa, tal, por ter trabalhado, se achar cansado, por até altas horas da noite, o caminho é ruim, o tempo não está bom, fica longe ou perto, né, do morro, do lugar de ruim. Aquele que pede um carro para quem não tem como pagar a receita, ou diz para quem bate a porta que procure outro médico, esse não é médico. Ele dizia, é um negociante da medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Olha que expressão, né? Ou seja, médico para ele era quem se dedicava ao próximo. Esse é o médico. Muito bem, esse é o Dr. Bezerra de Menezes, que a gente tanto escuta falar, que a gente tanto considera. Durante a sua passagem na Federação Espírita, numa ocasião estava encerrando um trabalho e ele está saindo para ir embora. Estava sem dinheiro, sempre teve uma vida muito pobre, muito simples. Aliás, a literatura diz que ele morreu pobre. 1900, morreu em 1900, morreu pobre. Ele estava saindo para ir embora e chega uma pessoa para recebê-lo. Ele não tinha dinheiro nenhum no bolso. Estava com dinheiro suficiente para pegar o bonde, a condução para ele ir embora. Só. Mais nada. Chega uma pessoa para ele e diz assim, doutor, eu preciso que o senhor me ajude. Eu estou com um problema na minha casa. Eu preciso comprar remédio para meus filhos, que estão todos doentes. Minha família, minha esposa está doente. Eu estou doente. Eu estou desempregado. Minha situação é péssima, não tenho mais o que fazer. Ou seja, aflição total, desespero total. E recorreu a ele, Dr. Bezerra de Menezes, lá na Federação. Ele pensa um pouco, lembra do anel, não tenho mais anel. Por isso que eu pedi para a gente, depois ia falar de novo do anel. Não tem mais um anel de formatura para dar para ele. Leva o pensamento ao alto, lembra de Maria, se liga com Maria, ele era muito ligado a Maria de Nazaré, se liga a Maria, volta-se para o pedinte, para quem estava pedindo lá para ele, diz assim, meu amigo, eu não tenho absolutamente nada para te dar, mas eu vou te dar um abraço. Naquela época não tinha pandemia ainda do Covid, podia dar. Vou te dar um abraço. Deu um abraço fervoroso nele e disse assim para ele, você vai embora, dá um abraço na sua família, desse jeito que eu estou te dando. Você acredita em Maria de Nazaré? Acredito. Então pede para ela te ajudar. Pede para ela te ajudar. Infelizmente, eu não tenho nada para te dar nesse momento, a não ser esse abraço. Esse cara vai embora. Passa uns dias, esse cara volta lá na Federação e fala, vim aqui agradecer o senhor, porque naquele dia que nós conversamos aqui, eu cheguei em casa, abracei a minha família, nós nos abraçamos todos,
e pedimos para Maria de Nazaré que nos ajudasse. É incrível, doutor, parece que na água que a gente bebeu aquele dia lá em casa, parece que tinha remédio. Porque no dia seguinte nós acordamos todos sãos, sem nenhuma doença, nada, todo mundo estava sarado. E passa alguns dias eu arrumei um emprego, veio um emprego para mim bom, que eu não esperava, inesperado. Hoje a nossa vida mudou, então vim aqui agradecer o senhor. Veja o desprendimento, né? Tudo bem, nós não estamos só lembrando aqui de uma posição que ele assumiu. Ele entregou o seu sentimento para a pessoa. Ele entregou o sentimento, a dedicação, um pedaço de si para a pessoa. Entregou o calor, o magnetismo dele, impregnado na pessoa. Né? Que é isso que é o trabalho da medicina, é o trabalho magnético, que envolve o indivíduo. A ligação entre o doutor, o médico e o paciente. E é o que ele fez ali. Entregou-se com carinho, de uma maneira forte, intensiva, e o resultado apareceu. Né? Aí vem a outra passagem da federação, que é muito interessante também. Vocês se recordam, nós falamos que ele se formou nasceu em 1831 e se formou em 1856. Eu estava com 25 anos. Mas durante o momento em que ele estava cursando a medicina, aconteceu um fato interessantíssimo, que também já contamos nas casas espíritas, os preletores também contam. Talvez não contem o que vem depois, mas tudo bem, nós vamos contar o que vem depois também. Então, o que aconteceu? Ele estava estudando medicina, os custos naturais de qualquer curso superior, mesmo seja de graça, tem custos, né? E ele estava pagando a faculdade e tal, e estava também morando de aluguel. Estava com o aluguel atrasado, estava sendo cobrado de aluguel e não tinha dinheiro. Estavam cobrando, o locador estava cobrando dele o aluguel, ia despejá-lo se ele não pagasse o aluguel. E ele também não tinha dinheiro para pagar os custos do curso que ele fazia de medicina. Estava desesperado. Ele levanta a cabeça para os céus e ora, pede ajuda para Maria de Nazaré. Bom, passou uns dias, bate na porta dele um rapaz, diz assim: eu vim aqui porque eu preciso de aulas particulares de matemática. Eu falei assim: meu amigo, eu detesto matemática, eu não posso ensinar matemática, eu não gosto de matemática. Não, mas eu quero que seja o senhor. Aí o Bezerra pensa, fala, mas eu não sei matemática, não é da minha especialidade, não gosto de matemática, eu não vou ensinar você matemática. Ele falou: não, o senhor vai porque eu quero que seja o senhor, está aqui, pagou adiantado. Estou pagando adiantado todas as sessões que nós vamos ter, está aqui, ó. Aproveitar a mesada que meu pai me deu, está aqui, ó. E o pai dele tinha dado mesada para o rapaz, está aqui, ó. Entregou todo o dinheiro para o Bezerra. O Bezerra nunca tinha visto aquela figura na frente. Nem sabia quem era. E pegou o dinheiro e falou: tá bom, então faz o seguinte. Ele pensou um pouco e falou assim: mano, vou fazer o seguinte, eu não gosto desse treco, eu não gosto de matemática. Não é da minha praia, mas eu vou estudar. E vou me preparar para ensinar ele. Ele quer que seja eu, vou fazer isso. E pegou o dinheiro dele, tá bom, então faz o seguinte, volta a semana que vem, que eu vou me preparar. E o Bezerra foi, se preparou a semana inteira para dar aula de matemática, se preparou todinho. Esse rapaz nunca mais apareceu. E o Bezerra não sabia nem quem era. Ele não voltou lá, o Bezerra não sabia quem era para devolver o dinheiro, não sabia nada do rapaz, absolutamente nada. Mas o dinheiro que ele deu para o Bezerra era suficiente para pagar todos os custos dele e pagar o aluguel, todos os aluguéis que estavam atrasados. E o Bezerra, então, salvou a sua pele ali e aprendeu matemática na marra. Bom, passa-se isso, ele estava se formando em medicina, não estava formado ainda. Passa-se os anos, 30 anos depois, está o Bezerra lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo. E o Bittencourt Sampaio, que era o presidente da Federação Espírita, o doutor Bittencourt Sampaio, grande trabalhador também da doutrina, querendo que o Bezerra fosse o presidente da federação. Você tem que ser o presidente, você tem que estar com a gente aqui. Não, eu não quero, isso aqui, a federação, ele, na época, ele falou, na federação tem uma forma de divulgar o espiritismo que eu não adoto muito, e o pior, a Federação Espírita trabalha, receita aqui para os frequentadores, na época, né, frequenta aqui, ela receita homeopatia. E eu não trabalho com homeopatia.
Homeopatia eu uso para mim, porque a homeopatia não era reconhecida ainda como uma ciência médica. Eu uso homeopatia para mim, para os meus familiares, mas jamais receito homeopatia para os meus pacientes. Eu não faço isso. Aí o Bittencourt Sampaio disse assim para ele: pois aprenda a homeopatia. Aprenda a homeopatia e vem trabalhar aqui. Ele falou: não, você está querendo que eu aprenda homeopatia? Eu não vou aprender homeopatia. De jeito nenhum. Eu tenho que viver da minha medicina, não sei o quê, papapá. Aí, um outro participante incorpora, e o Espírito diz assim para o Bezerra de Menezes: ué, estamos esperando você, venha trabalhar com a gente aqui, nós estamos precisando de você. E o Bezerra diz assim: não, você está enganado, eu não vou vir aqui trabalhar. Não vou, pelo seguinte: aqui está se praticando homeopatia e eu não gosto disso, e eu gosto de praticar a ciência, né, dos espíritos. Falei: pois bem, Bezerra, então venha praticar a ciência dos espíritos. O espírito falando para ele, né? E aí o Bezerra disse assim: espera um pouco, você está querendo dizer que eu devo viver do espiritismo? Que eu vou vir aqui, vou ganhar pelo espiritismo? E o Espírito diz assim: não, em absoluto. Em absoluto, você vai viver da sua profissão, do seu trabalho, da sua dedicação aos outros, e virá aqui também trabalhar. E o Bezerra diz assim: mas se eu vier aqui, como é que eu vou viver? E se eu não tiver como viver? Aí vem a resposta chave. O Espírito diz assim: não se preocupe. Se você precisar, nós vamos mandar para você um outro estudante de matemática. Bacana, né? E aí ele aderiu à Federação Espírita do Estado de São Paulo, do Brasil, a FEB. Então, esse é o Bezerra. Essa figura tão brilhantemente reproduzida nas obras. O pessoal do Facebook não vê, mas aqui tem um quadro do Bezerra de Menezes. Não dá para ver, né, Heitor? Não dá, né? Depois você coloca. Depois ele vai colocar o Dr. Hans e o Bezerra aqui, né? Então, essa é a figura deste homem brilhante, esse profissional maravilhoso, a quem nós recorremos nas nossas preces. É que a gente recorre a ele, né, para coisas. Estou com dor na unha do pé. Ô, doutor Bezerra, me ajuda aí e tal, né? Nós recorremos a todas as nossas dores. Mas é por essa razão que ele está conosco, para nos apoiar. Já está? O Heitor disse: já colocou. O Heitor é maravilhoso. Ele tem as manhas. O OBS faz tudo, né, Heitor? Bom, aí o que aconteceu. Quando ele desencarnou, né, outra passagem interessante, ele é levado às esferas lá do plano espiritual. Eles se reúnem, né, para comemorar os 50 anos dele lá no plano espiritual, tal. E dizem, né, as passagens dizem que até o Chico estava lá presente. E chega a oportunidade de ele receber uma mensagem maravilhosa da Celina, que é a emissária de Maria, né, que veio até ele e falou assim: olha, Maria manda te dizer que chegou o momento de você ir agora trabalhar em atividades maiores em outros planos, em planos maiores também. E o Bezerra, então, humilíssimo, como ele diz, né, se diz sempre, e sempre foi mesmo, ele diz assim para a Celina: Celina, olha, eu agradeço demais, é uma compreensão maravilhosa, um reconhecimento, mas pede para ela para que eu possa ficar aqui ajudando os necessitados, os pobres aqui do planeta, né? Eu sinto necessidade de estar com essa gente necessitada. E a Celina vai embora, volta e diz assim: ela diz que tudo bem, foi concedido para você ficar aí o tempo que você quiser, e sempre será amparado por ela. Olha que coisa maravilhosa, né? Essa é a história do Bezerra de Menezes, de uma maneira simplista, dentro do tempo que a gente tem, de uma maneira muito rápida, só para a gente lembrar da atividade de entrega pessoal, que não só ele, mas ele em especial e principalmente, teve e tem com as pessoas que necessitam. Hoje a gente diz que praticamente todos os médicos encarnados têm uma ligação com Bezerra. Todos têm uma ligação forte com ele. Todos estão diretamente ligados a ele. E a gente vê os outros espíritos, e eu não vou citar aqui
o monte que a gente conhece, mas vamos só lembrar de umzinho só, o Dr. Hans, né? Que maravilhosamente trabalha, se dedica, tem a ligação com as equipes de Bezerra. As equipes de Bezerra estão nos hospitais. Conta-me um amigo, isso não está nos livros, porque um amigo me contou que estava num momento de grande desespero em sua vida, com a esposa prestes a fazer uma cirurgia importante no hospital, e ele sozinho ali, não tinha ninguém na sala, ele esperando, a esposa não tinha feito a cirurgia ainda, e começou a mentalizar o Bezerra de Menezes. E ele viu uma equipe fazendo uma cirurgia ali naquele local, e um dos cirurgiões se aproximou dele e disse assim: eu sou da equipe do Bezerra de Menezes. Tudo espírito, hein? Tudo espírito, nenhum encarnado, ele está sozinho na sala, como a gente aqui. E um desses espíritos vem e fala assim: eu sou da equipe do Bezerra de Menezes. E aí o meu amigo perguntou para ele: mas por que vocês estão aqui fazendo cirurgia? Precisa vir no hospital, os espíritos não vêm aqui fazer a cirurgia? Não precisa. Ele disse: não, nós estamos aqui porque esse espírito ainda precisa sentir as vibrações do planeta, as vibrações da Terra. Ele precisa sentir as vibrações ainda do local. Por isso que nós estamos aqui. Mas você não se preocupe. Sua esposa tem um problema assim, 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 assim. Vai ser resolvido nessa cirurgia. E daqui a exatamente 1 hora e não sei quanto, sua esposa vai estar liberada. Pode ficar tranquilo. E o espírito vai embora e o meu amigo desperta. Não deu outra. A esposa foi operada daquilo que ele falou, recuperou. E no momento certinho a esposa terminou a cirurgia. No tempo certinho. Então a equipe está aí. As equipes estão aí acolhendo, dando ajuda, dando a acolhida fraterna necessária para todo mundo que precisa e pede, com fé, com dedicação, com esperança, né? Evidentemente, nós temos os nossos resgates, os nossos males físicos, as nossas dores físicas, elas não serão todas sanadas, porque nós somos componentes fisiológicos, físicos, e temos os nossos problemas, as nossas dificuldades. Mas elas podem ser amenizadas, nós podemos compensá-las, nós podemos tratá-las de uma maneira compreensiva. Essa é a medicina que praticava Bezerra e que traz até os médicos de hoje do nosso planeta. Essa é a mensagem que a gente queria deixar hoje, nesta semana em especial, porque agora é dia 29, né, se lembra do nascimento dele, que a gente queria deixar hoje, lembrando desse período do Bezerra de Menezes. Que ele esteja com a gente, os seus emissários, as suas equipes, e lembrar de, nas nossas preces, sempre agradecer a ele, que mostrou a nova concepção da medicina, a todos os médicos encarnados que trabalham incansavelmente, não só médicos, mas também os enfermeiros, os fisioterapeutas, todos os profissionais de saúde. Eu não quero citar, porque senão a gente vai deixar de falar dos nutricionistas, né, dos fisiologistas, todos dos odontologistas, todos os profissionais de saúde que trabalham exaustivamente no bem, na acolhida do próximo. E, em especial, a esses amigos espíritos que trabalham levando um pouco de conforto, os espíritos médicos. E, de uma maneira especialíssima, ao Dr. Hans, que tanto nos ajuda, tanto nos acolhe. Que Jesus nos ilumine e nos permita refletir um pouco mais sobre tudo isso. Agradecemos o Turíbio pela mensagem trazida, né, Dr. Bezerra de Menezes, esse espírito que todos conhecem. Palestrante de quarta-feira, Oswaldo Fonseca, representando a USE de Santo André, deveres dos pais e os laços de família. Sexta-feira que vem, palestrante Rosa Brandieri, representando a USE de Santo André, perdão das ofensas.
Queridos irmãos, que a paz de Jesus possa envolver os corações aflitos. Não sou digno de falar em Bezerra de Menezes, mas quando nós nos reunimos em nome dele, abraçamos todas as causas. Meus queridos irmãos, o nosso trabalho é grande, imenso. Tem sido um trabalho para todos nós, confortantes aos nossos corações, pois assim cada um de nós, agradecidos ao Pai, a oportunidade do trabalho bendito, de colocar em prática aquilo que temos vivenciado durante longas e longas existências. Meus queridos, para nós a alegria quando nós nos aproximamos, quando os pensamentos e sentimentos nos atraem para estar junto dos senhores. Mas muito bem lembrado pelo nosso irmão aqui presente, procurando elevar sempre os pensamentos a estes irmãos, que muitas vezes o físico, muitas vezes a falta de alimentar-se, para que o trabalho estivesse à frente de tudo e de todos, colocando assim o amor tão ensinado pelo nosso Mestre Jesus. Meus queridos, para nós não existe tempo, para nós não existe lugares. Estamos sempre juntos dos nossos irmãos que clamam ajuda, que sofrem do corpo e da alma. Meus queridos, quando chegamos próximos destes irmãos que trabalham incessantemente nos hospitais, em clínicas e tantos outros lugares, a tristeza, o desespero em não poder fazer algo mais dos conhecimentos adquiridos. Para nós, queridos irmãos, seguramos nas mãos destes nossos irmãos, a exemplo de Bezerra de Menezes, esse que nada mais tinha a oferecer. Para nós dói apenas poder estender as mãos e elevar o pensamento ao Pai, pedindo a esses irmãos que tenham forças
para continuar a tarefa. Meus queridos, se posso assim pedir algo aos senhores, venho pedir que estes irmãos sejam sempre lembrados. Para nós é uma alegria de estarmos aqui diante destes meses, sem uma comunicação, sem uma palavra. Para nós, alegria imensa. Da mesma forma, quando aqui chegamos para trabalhar e quando chegamos aos lares dos irmãos que se encontram preparados para receber o alívio da dor, o carinho, a maneira de como se postam a todos nós. E assim, queridos, a alegria deste contato. Não estamos distantes, não, meus queridos. Nós estamos sempre juntos, de todos. Tenho a certeza. Estamos agora, estivemos ontem, estaremos hoje, logo mais, e amanhã, seguindo o exemplo de Bezerra de Menezes. Estaremos sempre juntos dos irmãos que sofrem. Pai de infinita bondade e misericórdia, se permita que todos nós continuemos colocando as nossas mãos e depositando nas mãos destes nossos irmãos que tanto estudaram, dedicaram a vida para auxiliar ao próximo. Te agradeço, Senhor, Senhor, agradeço. Em nome de todos os espíritos que trabalham nesta seara do bem, na seara de Jesus, peço licença, meus irmãos, e retirar-me neste momento. Fiquem em paz. Jesus está em todos os corações de cada um dos senhores. Fiquem em paz. E agradecido, que Jesus abençoe a todos. Que assim seja. É tudo o que nós precisávamos para
para esse dia, né? Ouvi a mensagem do Dr. Hans, né? Coisa linda. Parabéns ao Dr. Hans pelo trabalho maravilhoso que faz. Enquanto o Edson se recupera um pouquinho, parabéns a ele por tudo que faz, né? Como Santo Agostinho falou para o Bezerra, que eles mandariam outro estudante de matemática, né? A espiritualidade também está sempre mandando para nós novos focos de esperança, que ela se renove a cada dia, né? Agradecendo então ao Turíbio e agradecendo a todos vocês que estão sempre aí ligados à nossa casa. As nossas recomendações, aqueles que estão chegando primeira vez na casa, nós pedimos para que pela manhã você faça a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não tem Evangelho, leia um trecho da Bíblia, o Novo Testamento. Procure se preparar da melhor maneira possível, evitando aborrecimentos, atritos. Evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool. Não manter relação sexual e atividade física, pelo menos 2 dias vamos evitar. E à noite, antes de você deitar, faça a sua prece, a leitura do Evangelho. Peça ao Dr. Bezerra de Menezes, que é o coordenador dos nossos trabalhos, e a equipe de Dr. Hans, o médico responsável pela equipe médica aqui da nossa casa, para te dar toda a assistência a você, toda a família, todos aqueles necessitados que você conhece. Se você tiver um familiar que está no hospital, se estiver na UTI, mentalize. Nós pedimos sempre para você deixar uma água junto a você ou esse familiar. Se estiver na UTI, claro, não tem condições de colocar, mas se estiver em um quarto, procure colocar a água, né, para esse familiar, e ele vá bebendo assim durante toda a semana, 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, ou manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Lembrando que não prometemos cura a ninguém, é importante você sempre ter fé, a tua fé é quem vai te curar, e os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Tudo que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, por gentileza faça, não interrompa. Caso tenha que passar por cirurgia material, no dia mentalize, peça ao Dr. Bezerra de Menezes, equipe Dr. Hans, que possa acompanhar você e a equipe da matéria, e eles estarão dando toda a assistência a você e esse familiar. Se ficou alguma dúvida, por gentileza, entre em contato conosco no e-mail g.e.searadasfraternidades@bol.com.br e o nosso site www.searadasfraternidades.org.br. Tem todas as nossas recomendações lá para você que queira fazer o tratamento. Então a frase que nós trabalhamos esta semana, a reencarnação de que te utilizas é concessão superior, que não podes desperdiçar. Então vamos lembrar sempre todos os ensinamentos que a gente recebe aqui todas as quartas-feiras, às 19h e às quartas-feiras às 14 horas. Procurar colocar em prática tudo aquilo que a gente vai aprendendo e não desperdiçar esta existência, deixando o nosso orgulho, nossa vaidade, algumas coisas de lado e procurando nos melhorar, nos corrigir enquanto ainda é tempo, né? Vamos trabalhar a nossa transformação moral. Programa da rádio, todos os sábados que nós falamos aqui, indicamos vocês, é um tema super importante, né? Amanhã é um tema super importante, inclusive que a gente escuta muito aqui, muitos casos. Eu tenho recebido muitos casos aqui, pessoas com esse problema de depressão, ansiedade. Então, o tema é depressão e ansiedade. E quem vai estar falando é o Dr. Américo Canhoto. Então, ele vai estar no programa. Você procura, então, acompanhar aí através do
Núcleo Espírita ao Semeador, o Facebook, né? Faça a sua pergunta, o Turíbio é quem entrevista lá os convidados, então ele que vai estar entrevistando o doutor Américo Canhoto, e tem toda a equipe atrás, né? Vale muito a pena aprendermos, já fui lá, outros já foram também, é muito importante, né? Ainda mais esse tema depressão e ansiedade, tá bom? Agradecendo de coração a todos vocês, agradecendo a todos que colaboram aqui conosco, com o nosso delivery, todas as quartas e sextas-feiras. Amanhã nós teremos a feijoada, se você tiver interesse. No momento não tem assistência física, né, espiritual aqui, atendimento. Não estamos autorizados ainda. Quando tiver eu aviso vocês no Facebook, mas presencial ainda não teremos tratamento. Então, sempre à distância estaremos envolvendo vocês e nos nossos deliveries aí também colocando todo o nosso magnetismo, toda a nossa melhor vibração para chegar até você aí todos esses alimentos e de uma forma levando aqui da casa, né, alguma energia positiva, algo de bom, revertendo aí a tua saúde, né, seja física, mental, espiritual, social, enfim, mental, emocional, né, e espiritual. Que Jesus te abençoe, agradecendo de coração sempre o carinho, né, com a casa, com todos os trabalhadores, e que também os amigos espirituais possam levar o linitivo para todos vocês. Muita paz, até o próximo encontro, na quarta-feira às 19 e sexta-feira às 14. Que Jesus te abençoe. Que assim seja.